Olá, este é o programa Cubatão Caminhos da História, aqui pela TV Polo. Recentemente eu publiquei um texto no grupo Cubatão Caminhos da História do Facebook, que acabou atraindo a atenção de muitas pessoas que ficaram curiosas em conhecer a história de um cidadão cubatense muito famoso em décadas passadas e que hoje trago para o programa para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse personagem de nossa história. Eu estou falando do Francesco Benassi. O nome Benassi é bastante conhecido de todos nós, né? Quem nunca tirou uma fotografia 3x4 na Foto Benassi ali na Rua São Paulo? Mas por trás daquela porta comercial, daquele estabelecimento, tem uma história muito grande. E essa história foi contada num livro que eu trouxe para vocês, que se chama Lembranças de São Paulo. É um livro fotográfico voltado ao litoral paulista, que mostra cartões postais do passado. E esse livro traz a biografia do Francesco Benassi, um personagem que contribuiu de uma maneira muito significativa para a história da fotografia no estado de São Paulo e, por que não dizer, no Brasil. Vocês estão vendo aí a foto do Francesco Benassi. O Francesco Benassi nasceu no ano de 1907 e faleceu no ano de 1987. O texto do livro, um livro que tem a autoria do João Emílio Gerodetti Tornejo. O texto do livro enaltece a vida do Francesco Benassi, destacando importantes momentos de sua vida profissional. Eu vou ler um trecho para a gente ter contato, então, com essa história que é muito rica. O fotógrafo Francesco Benassi, de destacada atuação entre as décadas de 1940 e 1950, autor de excelentes vistas de Santos e São Paulo, publicadas nas séries de postais assinadas FB Benassi, nasceu em Vergemoli, na província de Lucca, na Itália, no dia 25 de maio de 1907, filho de Mansueto Benassi e de Stella Rossini. Desembarcou no porto de Santos no ano de 1923, aos 16 anos. Jovem aventureiro, sonhava fazer a América e logo subiu a serra para arranjar emprego em São Paulo, com o industrial Francesco Matarazzo, que costumava empregar os seus compatriotas. Arranjou uma ocupação muito modesta, proporcionava escasso salário e lhe permitia morar num porão. Mas inquieto que era, logo foi empregar-se numa pensão como ajudante de cozinha, descascando batatas e conduzindo uma carroça puxada por burros para abastecer o estabelecimento com os produtos de uma chácara. No ano de 1933, casou-se com ela Vera Grabrinka, de origem lituana, com quem teve 5 filhos, entre eles Mansueto, autor desse depoimento, que começou a trabalhar com o pai como revelador aos 14 anos. Uma pausa aqui, o filho de Francesco Benassi, o Mansueto, a maioria das pessoas mais antigas da cidade o conheceu ali na Rua São Paulo. Novamente em Santos, Francesco empregou-se no Hotel Balneário, onde começou como ajudante, para depois tornar-se garçom. Posteriormente, trabalhou no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, durante 13 anos. Nesse período, iniciou-se na fotografia, sempre carregando sua câmera e chegando a acumular milhares de negativos. Estando no Rio de Janeiro, na década de 40, conheceu outro garçom italiano de nome Lucarelli, que produzia cartões postais vendidos no Corcovado e no Pão de Açúcar.
Pensando numa nova forma de ganhar a vida, aprofundou seus conhecimentos fotográficos e instalou-se em Santos, onde resolveu tornar-se editor de cartões postais. E nessa imagem que nós estamos vendo agora, nós estamos vendo aí uma impressora manual para imprimir cartões postais, que pertenceu ao Francesco Benassi, onde ele produziu muitos cartões postais. E nessas duas imagens que a gente mostra agora, é possível nós vermos aí cartões postais produzidos pelo Francesco Benassi, mostrando banhistas pousando de maiô na piscina do Grande Hotel do Guarujá. São dois exemplares aí desta produção que o Francesco Benassi produziu aí ao longo de sua vida profissional. Bem, para a obtenção das imagens, Francesco Benassi saía de preferência aos domingos, carregando sua máquina e visitando diversos locais de interesse. Usava a câmera Zeiss Ikon com chapa de vidro ou filme rígido 10x15, colocada num porta-negativos. Vistas aéreas, ele obtinha sobrevoando as praias a bordo de um teco-teco, aeroplano pequeno monomotor, do qual tinha sido retirada a porta, viajando de joelhos com um cinto de segurança improvisado com a câmera. Segundo seu filho Mansueto, fotografou diversas cidades, como Belo Horizonte, a pequena Guararema, aqui no interior do estado de São Paulo, mas há muitas fotos dele sem identificação. A legenda do postal era feita à mão, escrita por ele mesmo, num celofane de tinta nanquim e depois preso ao negativo. As cópias eram produzidas numa impressora manual para postais, vinda da Alemanha, essa imagem que nós mostramos agora há pouco. E o Mansueto diz: meu pai tinha postais muito bonitos e atualizados. Em São Paulo crescia rapidamente, num ritmo alucinante. Muitas avenidas apresentavam prédios novos e ele sempre renovava suas fotografias. Nós vamos dar uma paradinha agora para falar um pouco mais desse nosso ilustre personagem cumbatense. Até já. Aqui é a Floricultura Central. Você encontra plantas, mudas, vasos e arranjos belíssimos para todos os gostos. A organização é tão perfeita que se transformou em um cenário fotográfico para as noivas. Mas não é só isso. Aqui você encontra muito mais. Estamos falando do Espaço Café com Flores, um cantinho agradável para um café com as amigas, coffee break e pequenas reuniões. E para você que prefere um evento mais intimista, o Café com Flores tem um espaço para mini casamento. Outro serviço que não sai de moda são as cestas de café para datas especiais. Aqui tem também apresentações do Coral Sambaqui, com declarações de poesias e muita música. Outras atividades bem movimentadas são o Brechó Brunch e o Bingo de Plantas e Mudas. Como se vê, o Café com Flores é um mix de empreendedorismo, com muito verde, arte, cultura e entretenimento. Café com Flores é na Floricultura Central, Rua Cidade de Pinhal, número 130, telefone 3361-2703. Estamos de volta com o programa Cubatão Caminhos da História, hoje falando sobre Francesco Benassi, que deu origem à Foto Benassi aqui na Rua São Paulo, que todos nós conhecemos. Nós estamos tirando esse texto de um livro que conta a história dos postais, dos cartões postais no litoral de São Paulo, nas cidades do litoral, que se chama Lembranças de São Paulo, o litoral paulista nos cartões postais e álbuns de lembrança. E o texto continua dizendo o seguinte: Benassi também produziu magníficas fotografias noturnas das praias de Santos e da Fonte Luminosa da mesma cidade, do Monumento das Bandeiras e do Parque Ibirapuera. Ninguém entendia como ele conseguia fazer noturnos tão nítidos e cheios de detalhes, mas o segredo era o seguinte: instalava a câmera num tripé e, antes de escurecer, realizava uma breve exposição para registrar os principais detalhes.
Depois fechava a objetiva e, já à noite, realizava uma longa exposição para gravar luzes e o movimento dos carros. Na realidade, eram duas fotos. São técnicas antigas que hoje nós nem conseguimos compreender como eram feitas. Hoje basta apontar o celular e você já tem uma imagem. Também editava fotografias de figuras da atualidade, em formato de postal, como os retratos do presidente Getúlio Vargas, do padre Donizete e do cantor Francisco Alves, que eram vendidos por camelôs. Um postal que teve muito sucesso foi o de uma moça bonita de maiô, que meu pai viu um dia na praia e a convenceu para posar a troco de algumas cópias. Essa foto começou a ser vendida nas papelarias e bancas de jornais, caindo no gosto dos marinheiros que a compravam em quantidades. Por volta de 1950, houve escassez de papel revelador e outros outros insumos fotográficos, pondo em perigo o negócio de Mansueto, de Francesco Benassi. Mansueto Benassi, seu filho, lembra a respeito disso e diz: o principal fabricante era o alemão Conrado Wessel, que montou a primeira indústria de papel fotográfico do Brasil, posteriormente vendido para a Kodak. O papel propriamente dito era importado, mas eles o emulsionavam com gelatina, cortavam, embalavam e comercializavam. Tinha apenas um concorrente, mas muito pequeno, Domingos Bove. Meu pai entrou em contato com Wessel, cujo único material disponível era uma partida inutilizada de 1000 caixas de 100 folhas, de 100 folhas cada do papel para postais, velado por acidente de fabricação. O papel Jardim era fornecido em pequenas caixas vermelhas e seu nome obedecia à aplicação principal desse tipo de produto, destinado aos fotógrafos ambulantes, lambe-lambe, principalmente instalados em jardins, de onde vem o nome do papel. E no caso do litoral, nas praias, como a do José Menino, onde trabalhavam até uma dúzia de fotógrafos, como o defeito consistia numa veladura ínfima, foi resolvido fazer uma experiência que produziu excelentes fotografias e, como resultado, não comprometia o nome Wessel estampado no verso do papel. O lote inteiro foi fornecido por um preço muito reduzido, colocando a foto Benassi em excelentes condições no mercado, perante a carência do produto que enfrentavam os concorrentes. Segundo Mansueto, vendo que já não era um concorrente menor e que produzia vistas de qualidade, o famoso editor Sulpício Colombo propôs uma sociedade que foi aceita pelo meu pai. Assim, formalmente, a Foto Benassi acabou, surgindo uma nova firma que passou a chamar-se Foto Postal Colombo, de Colombo e Benassi Limitada. Os sócios eram Alfredo Colombo, filho de Sulpício, então jovem, de uns 20 e poucos anos, e Francesco Benassi. Tinham um slogan: propaganda do progresso construtivo, industrial e cultural do Brasil por processo fotográfico. A sociedade durou 3 anos, de 1953 e 56. Posteriormente estabelecido em Cubatão, meu pai trabalhou durante 10 anos como proprietário da loja chamada Hugo Fotógrafo, que era o nome do antigo dono, não mais fazendo postais, senão fotografias para documentos, casamentos e reportagem. A mesma que atualmente recuperou o nome Foto Benassi. Francesco Benassi faleceu aos 80 anos, em 24 de novembro de 1987. De toda essa história contada neste livro, eu creio que somente o último parágrafo é conhecido por pela maioria dos cubatenses, quando o Francesco Benassi se instala em Cubatão e que a família depois deu continuidade ao negócio. Essa é uma história, então, extraída do livro Lembranças de São Paulo, que traz
milhares de fotografias, de postais antigos, de paisagens de nossa região e que homenageia um ilustre cubatense, não de nascimento, mas de coração, e que participou da vida de milhares de pessoas de nossa cidade. Os mais antigos, com certeza, possuem álbuns de casamento, de batizados, enfim, uma série de registros produzidos pelo Benassi. Por hoje nós ficamos por aqui e prometemos nos próximos programas trazer um pouco mais dessa história, revelar um pouco mais dessa história de nós cubatenses. Até a próxima.